Porque Messi pode ser considerado melhor que o Pelé? Esse é o melhor jogador que eu joguei disparado. Pra mim o Messi sempre foi muito melhor. Se você pegar os vídeos, ele ia pra cima de 8. O domínio do jogo do Messi é único. Ou melhor, a pergunta poderia ser: Messi é melhor que o Pelé? Será que finalmente um jogador de futebol argentino superou Edson Arantes do Nascimento e se tornou o novo rei do futebol? Futebol é Pelé, Messi, aí a gente pode discutir aí, terceiro, quarto. Aqui, o futebol daqui pra frente é isso aqui que tem que ser jogado. Pelé, Messi. Quer dizer, o que o ET fez, todos nós vimos e não tem como contestar. Já o outro lado... Todos os recordes de Pelé já foram superados, os títulos alcançados. Ou o craque já está mais perto do que nunca, ou o La Pulga passou por cima do antigo rei do futebol e nós nem se demos conta disso? Ou talvez a euforia passou e as pessoas analisaram melhor as coisas, os fatos e os números. Então afinal, quem é melhor, Messi ou Pelé? É o que vamos descobrir aqui e agora. A gente só costuma se lembrar de um guardanapo em um momento da nossa vida que estamos precisando dele, comendo um lanche ou quando estamos com a boca suja. E não é que todos estejam errados. Afinal, aonde mais a gente iria se lembrar de um pequeno guardanapo? Mas talvez Lionel Messi se lembre desse pequeno objeto com muito mais carinho do que o resto do planeta. Afinal, foi num pequeno guardanapo que o clube catalão usou para firmar o seu primeiro vínculo com o pequenino Lionel Messi. Um moleque de 13 anos, que morava do outro lado do planeta e com problemas de crescimento. Tem como isso dar certo? Se fosse qualquer outro menino, talvez as coisas não teriam dado tão certo quanto no caso de Messi, que desde pequeno já era visto como um jovem talentoso e absurdamente acima da média. Tanto que o ET avançou etapas como nenhum outro na história de La Masia. Só para você ter ideia, em uma temporada ele jogou por 7 categorias diferentes, muito rápido, com a bola nos pés. Parecia até que o pequeno argentino estava trapaceando com cola em suas chuteiras, para ter um controle tão absurdo de bola daquele jeito. Habilidade no 1 contra 1, força para se manter em pé, visão e inteligência para dar passes surreais, posicionamento, finalização, frieza, batida de bola, era o pacote completo. Para alguns bastava ver um jogo daquele menino que qualquer um com bons olhos dizia que ele seria o melhor do mundo um dia. Quando Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história da NBA, foi visitar o seu grande amigo Ronaldinho Gaúcho em Barcelona, o bruxo disse a ele que queria apresentar um garoto que seria o melhor jogador de todos os tempos, deixando o astro dos Lakers até confuso, que disse para o R10: "Você é o melhor de todos os tempos." E o brasileiro só respondeu: "Não, esse menino vai ser o melhor." E aqui estamos nós, em 2024, com o futebol nos provando que Ronaldinho também era um grande visionário do futebol. Messi chegou a um nível completamente diferente da grande maioria dos jogadores. Em sua passagem pelo Barcelona, foram incríveis 778 partidas disputadas, 672 gols e 303 assistências. Somando o total de 975 participações, foram 1,25 participações por jogo. E o mais impressionante é que Messi conseguiu superar os números de Pelé pelo Santos. O rei marcou 643 gols vestindo a camisa do Peixe em 663 partidas. E não foi apenas nisso que o argentino superou o nosso 10. Em 2012, a lenda do Barça conseguiu superar os 85 gols de Miller e 75 de Pelé em um ano, se tornando o craque que mais fez gols em um único ano. Foram 91 gols em 69 partidas, com mais de 22 assistências, meu parceiro. Só para você entender o quão absurdo isso foi, o time inteiro do Manchester United de Alex Ferguson fez 85 gols naquele ano. O PSG fez 86 gols e o Chelsea fez 87 gols. O Borussia Dortmund fez 88 gols. E todos esses números foram de um time completo, sendo que Lionel Messi superou todos sozinho. Nem todo ano era um esculacho como esse. Só que para Messi no Barça, fazer 40 gols
na temporada se tornou algo normal. Não só isso, ao todo foram 35 títulos levantados com a camisa do Barça. O segundo jogador com mais títulos com apenas um time, atrás apenas de Ryan Giggs do United. Foram 8 Supercopas da Espanha, 3 Supercopas da Europa, 7 Copas do Rei, 10 La Liga e 3 Mundial de Clubes e 4 Champions League, sendo o grande protagonista em 90% dessas conquistas. E fora os prêmios individuais, 6 The Best com a camisa do Barça e 6 bolas de ouro. Depois ainda fechou a carreira com 8 de cada. O Messi em si tem absurdos 822 gols marcados em 1049 jogos e todos oficiais. É o segundo jogador da história com mais gols e o que mais tem assistências. São 362 assistências até aqui, por enquanto dividindo o primeiro lugar com o Rei. O segundo colocado, Luiz Figo, tem 79 passos para gols a menos. Eventualmente o camisa 10 do Inter vai ser o maior garçom do jogo. O Messi ainda se tornou o maior campeão da história do futebol, com 44 canecos erguidos. Dentre eles cabe destaque para as Olimpíadas, para a Copa América, para a finalíssima contra a Itália e, é claro, não dá para deixar de fora sua atuação incrível na Copa do Mundo com 35 anos de idade. Para muitos, o argentino já estava acabado, até por conta do jeito que o craque iniciou sua passagem pelo PSG. Mas as pessoas jamais deveriam duvidar de Lionel Messi, que dominou o joguinho que chamamos de futebol, com gols e assistências, e sendo extremamente decisivo. E se antes o cara era chamado de pipoqueiro, ele fez uma final de Copa, o jogo mais visto de todos os tempos da história dos esportes. Brilhante. Anotou 2 gols e participou da jogada que resultou no gol de Di Maria. E nos pênaltis mostrou frieza que só um verdadeiro psicopata do futebol possui. A então suposta era mais competitiva do futebol, com os maiores investimentos, melhores times, melhores jogadores, com a maior rivalidade, foi simplesmente dominada por ele, Lionel Messi. E o camisa 10 é incontestável. Não dá para negar seus gols absurdos, passes, dribles, títulos. Nós vimos tudo com a melhor imagem possível e podemos ver e rever quantas vezes quisermos. Já o suposto rei, bem, o mundo não vê exatamente assim. E quanto mais o tempo passa, mais dúvidas surgem sobre seus feitos. E sendo assim, não tem como. Precisamos analisar melhor o maior adversário até então do grande rei do futebol. O único jogador que até então pode ser comparado ao rei. Muita gente fala que o futebol antigamente era várzea e que os times faziam o que bem queriam. Os campeonatos eram mal organizados e o creme de la creme, Pelé, só jogava com pedreiros. Essa discussão, em muitos pontos, é injusta. Para começar, o futebol foi criado em 1863. Entretanto, há relatos que há pessoas jogando bola desde os tempos do Antigo Egito. Em 1863, o jogo parecia mais o rugby do que o esporte que conhecemos hoje em dia. Inclusive, foi daquela maneira de jogar que se originou o rugby em si, o futebol americano e o nosso futebol. Tem outro ponto muito importante para se comentar. A primeira câmera fotográfica foi criada em 1839, apenas 24 anos antes. O primeiro rádio veio em 1869 e a primeira televisão veio apenas em 1922. E a internet então veio surgir anos depois e chegar a esse nível que temos hoje, praticamente 100 anos depois. E por que tudo isso seria relevante para essa história? Simples, imagine aqui comigo. Eu chego para você e afirmo que criei um esporte novo, o Futienzos, entre aspas. O problema é que eu não sei as regras e não tem como eu te mostrar uma partida, a não ser pelo som de um rádio. Você se incomodaria em se queixar de uma desorganização das entidades com o Futienzos? Pois é, a comunicação menor limitou por um bom tempo o crescimento
dos esportes e da sua otimização. Um exemplo, se hoje os jogadores e treinadores reclamam dos calendários do futebol, antes a galera jogava praticamente todo dia. Outro exemplo é que se o Pelé tivesse nascido nos dias de hoje, é que é bem provável que antes mesmo dele estrear como profissional, ele já estivesse sido vendido, como aconteceu com o Vini Júnior. Isso porque a comunicação se tornou absurdamente melhor. As confederações podem copiar umas às outras para melhorarem em conjunto. E isso também se aplica a jogadores. Um jogador pode ver todos os lances, todos os dribles, todas as estratégias de outros jogadores e melhorar só de assistir outros craques. A FIFA pode olhar outros esportes, planejar e trazer regras novas, como a do cartão azul, ouvindo feedbacks dos fãs nas redes sociais. E a gente precisa considerar tudo isso, assim como precisamos considerar que, apesar da falta de dinheiro, a época de Pelé não foi uma completa várzea. A FIFA já havia sido criada em 1904 e organizou a Copa do Mundo em 1930. Tudo bem, mal organizada por sinal, um ano após a maior crise financeira da história da humanidade, onde poucos países acabaram participando. Mesmo assim, aos poucos, todos foram se acertando e surgindo outros torneios em volta do mundo, como o Paulistão em 1902, o Campeonato Alemão em 1903, o italiano já havia sido criado em 1898 e serviu como base para outros campeonatos. E quando Pelé começou a jogar em 1957, muitas coisas já haviam sido mudadas. O profissionalismo, uma maior seriedade, a maioria dos maiores campeonatos em volta do mundo que conhecemos hoje já haviam sido criados, como a Liga dos Campeões e a Libertadores, que seria criada oficialmente em 1960. Contudo, a sua ideia já estava sendo desenhada em 1948, sendo torneios bem mais evoluídos que os do início do século. Porém, o futebol tinha um inimigo que poucos hoje em dia podem imaginar: o dinheiro. Não se ganhava dinheiro com esportes como hoje em dia, até por conta das informações. Como nem todo mundo tinha uma televisão para assistir aos jogos, ou muito menos um rádio, praticamente não tinham patrocínios multimilionários como existem hoje em dia, tanto para a TV que transmite as partidas, quanto para os clubes. Sendo assim, o único jeito era apelar, jogar praticamente todo dia, dividindo compromissos entre jogos oficiais e amistosos, para ganhar dinheiro com a renda do estádio, que era a principal renda até então. Inclusive, muitos atletas também precisavam se dividir trabalhando em outros empregos e sendo jogador. É algo que acontece até hoje, porém nas divisões bem inferiores de qualquer país. Ou você acha que um atacante principal do Derby County ganha tão bem quanto o Julian Alvarez, atacante reserva do City? Os tempos eram difíceis para todos. Todos os times adoravam a tática de jogos amistosos e jogos oficiais para levantar uma renda extra. Privilegiados mesmos eram aqueles que tinham um elenco encantador o suficiente para fazer uma turnê em volta do mundo, já que isso dava muito dinheiro. E o Santos de Pelé era um desses privilegiados. Inclusive Pepe, que foi um ponta esquerda do Peixe na época de Pelé, até afirmou que o time abriu mão da Libertadores para fazer algumas excursões. Simplesmente não há como julgar, ainda mais considerando a situação monetária do futebol daquele momento. Os times simplesmente eram pobres. O alvinegro praiano tinha um dos elencos mais caros da década, por estar recheado de estrelas. Inclusive a Europa, junto com a FIFA e alguns outros clubes, organizavam excursões para o Peixe ir para o velho continente, disputar com outros times, como o Real Madrid, Barcelona, United, Leeds, Juventus e Milan. Eles até mesmo eram chamados para jogar contra seleções, é isso mesmo. Ou seja, o rei vivia jogando com craques do planeta inteiro, todos os anos. E na época o Pelé ainda tinha que disputar o Paulistão, um dos campeonatos mais importantes e disputados naquela época, não só do Brasil, como do planeta. Para você ter ideia, o Paulistão de 58 tinha ao todo 10 jogadores campeões do mundo. Na Premier League atual, ela tem 7 campeões do mundo da última Copa. Também tinha o Brasileirão, num formato menor do que temos hoje, até por conta das caras viagens. Mesmo assim, era composto pela elite do futebol mundial. Tinha a Libertadores, que Pelé foi bicampeão, com feitos incríveis como derrotar o Boca Juniors em La Bombonera. Só 2 times brasileiros conseguiram isso em toda a história. Sem falar que o futebol sul-americano era mais disputado que o europeu naquela época. Basta ver os resultados mundiais. Ao todo, o Rei Pelé venceu 37 títulos, 6 Brasileirões, 10 campeonatos paulistas e 3 taças Rio-São Paulo. Tão relevante, até mais relevante que o Brasileirão,
pela rivalidade dos dois estados na época. 2 mundiais de clubes, 2 Libertadores e simplesmente é o único jogador da história do futebol a vencer 3 Copas do Mundo, sendo peça fundamental para 2 delas. Uma, inclusive, foi com 17 anos, balançando as redes na final 2 vezes. Ao todo, foram 643 gols com a camisa do Peixe, mais 337 assistências em 663 partidas. São 980 participações diretas em gols por uma única equipe, uma média de 1,47 por partida, superior aos números de Messi pelo Barça. Isso para não dizer que esses números podem ser muito superiores, já que até hoje a FIFA não bateu o martelo se os 1091 gols pelo Peixe são válidos ou não. Isso daria uma média de 2,15 participações por jogo. Isso deixaria ele muito à frente dos jogadores atuais. 74 gols em apenas um ano e, claro, estamos falando apenas da passagem no Santos. O Pelé fechou sua carreira com 762 gols oficiais e 362 assistências. Juntando com os números de Santos, Seleção Brasileira e New York Cosmos, ao todo são 1.124 participações diretas em gols em 925 partidas, uma média de 1,36 participações. Cabe destacar que Pelé nunca foi só gols, também foi magia, um gênio, um viajante do tempo, que saiu do século 21 para o século 20. Coisas que vemos muitos craques fazer hoje em dia, que tem nomes como letra, corta-luz, calcanhar, chapéu, caneta. Tudo isso que vemos hoje tinha um jogador que já fazia há 50 anos atrás, puramente por genialidade e criatividade, que nunca tinha visto outras pessoas fazendo. Foi ele quem deu o peso para a tão respeitada camisa 10. Antes dele, essa camisa era simplesmente um número para localizar jogadores e suas posições. Sem falar que o rei tinha uma mentalidade de um atleta muito à frente dos outros. Dos 35 aos 37 anos, o cara conseguiu jogar 107 partidas no Cosmos, marcando 65 gols e dando 25 assistências. E em um amistoso com 50 anos, o brasileiro ainda mostrou que estava em forma. Numa época onde o mais comum era, com 30 anos, um jogador já está acabado. Em uma década que a humanidade não tinha a metade das informações e de equipamentos ligados à alimentação e treinamentos que temos hoje em dia. Basta você dar uma olhada em Larry Scott, o Mr. Olympia de 1965, e depois comparar ao Phil Heath, o campeão de 2015, que podemos entender com mais facilidade a total diferença dessas eras. E olha que o trabalho de Larry era treinar para ser gigante. Ainda podemos pôr na mesa o tanto de grandes jogadores que existiam na mesma época: George Best, Eusébio, Gerd Miller, Cruyff, Beckenbauer, Garrincha, Di Stefano, Ferenc Puskás e Sepp Maier. E mesmo assim, quando a France Football resolveu fazer a recontagem das bolas de ouro dos anos 60, Pelé acabou com 7. Sem falar que todos esses jogadores o consideram como o melhor jogador que já jogaram contra, junto ou viram jogar. Além disso, quando Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro, a pergunta não foi se o português era maior que o Messi, e sim se ele era maior que o Pelé. E quando o Messi ganhou a Copa do Mundo, a conversa não foi se ele tinha superado o Cristiano Ronaldo, e sim se o argentino tinha superado o tricampeão mundial. Se um dos jogadores é dos anos 60, uma época tão pacata quanto dizem, por que ao menos citá-lo tantas vezes? Porque ser o Rei Pelé nunca foi sobre marcar gols. Dizem que Arthur Friedenreich e Joseph Bican têm mais gols que o rei, e apesar dos gols, nunca ouvimos falar deles. Nunca foi apenas sobre gols, e sim pela sua genialidade, seus títulos, sua maneira de jogar futebol, de eras à frente, por ser decisivo, dedicado e genial naquilo que ele fazia, usurpando a coroa de futebol de sua era, sem se importar em ser extremamente superior às lendas à sua volta. E é por isso que Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, nunca será superado. Se você gostou do vídeo, seja tão genial quanto essas duas lendas foram em sua vida, e deixe o seu like para nos ajudar. Confira se já está inscrito e ative o sininho das notificações. Não perca nada do que está por vir, mas eu quero a sua opinião sincera. Messi realmente pode superar Pelé? Ou não foi dessa vez? Ele ainda precisa fazer muito? Ou será que eles estão no mesmo nível? Deixe o seu comentário aqui embaixo, que vamos ler todos com atenção. Um grande e forte abraço. Futsem.